Bem-vindo a todos a mais uma aula da Escola da Manhã, e eu convido vocês a começarem essa aula com suas Bíblias. Nós vamos continuar a nossa série. Nós vamos começar lendo no livro de Êxodo, no capítulo 7, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 18, e depois nós pulamos para o livro de Romanos, e nós leremos no capítulo 9, no versículo 17 e o 18. Então, vamos começar lendo. Então disse o Senhor a Moisés: Eis que te tenho posto por Deus sobre Faraó, e Arão, teu irmão, será o teu profeta. Tu falarás tudo o que eu te mandar, e Arão, teu irmão, falará a Faraó, que deixe ir os filhos de Israel da sua terra. Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó, e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Faraó, pois, não vos ouvirá. E eu porei minha mão sobre o Egito, e tirarei meus exércitos, meu povo, os filhos de Israel da terra do Egito, com grandes juízos. Então os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando estender a minha mão sobre o Egito e tirar os filhos de Israel do meio deles. Assim fizeram Moisés e Arão, como o Senhor lhes ordenara. Assim fizeram. E Moisés era da idade de 80 anos e Arão a idade de 83 anos quando falaram a Faraó. E o Senhor falou a Moisés e a Arão, dizendo: Quando Faraó vos falar, dizendo: Fazei vós um milagre, dirás a Arão: Toma tua vara e lança-a diante de Faraó, e se tornará em serpente. Então Moisés e Arão foram a Faraó, e fizeram assim como o Senhor ordenara. E lançou Arão a sua vara diante de Faraó e diante dos seus servos, e tornou-se em serpente. E Faraó também chamou seus sábios e encantadores, e os magos do Egito fizeram também o mesmo com os seus encantamentos, porque cada um lançou sua vara, e tornaram-se em serpentes, mas a vara de Arão tragou as varas deles. Porém o coração de Faraó se endureceu, e não os ouviu, como o Senhor tinha falado. Então disse o Senhor a Moisés: O coração de Faraó está endurecido, recusa deixar ir o povo. Vai pela manhã a Faraó, eis que ele sairá às águas. Põe-te em frente dele na beira do rio, e tomarás em tua mão a vara que tornou em cobra. E lhes dirás: O Senhor Deus dos Hebreus me tem enviado a ti, dizendo: Deixa ir o meu povo para que me sirva no deserto. Porém, eis que até agora não tens ouvido. Assim diz o Senhor: Nisto saberás que eu sou o Senhor. Eis que eu, com esta vara que tenho em minha mão, ferirei as águas que estão no rio, e tornar-se-ão em sangue. E os peixes que estão no rio morrerão, e o rio cheirará mal, e os egípcios terão nojo de beber da água do rio. Agora seguimos para o livro de Romanos, versículo 17 e 18, que diz assim: Porque diz as Escrituras a Faraó: Para isto mesmo te levantei, para em ti mostrar o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Logo, pois, compadece-se de quem quer e endurece a quem quer. O título da nossa lição é Resistindo ao Senhor, as 10 pragas do Egito. E nós vamos começar com algumas perguntas. O que significa resistir? A palavra resistir a gente usa muito hoje para evitar coisas ruins. Nós já pensamos, imediatamente. Resistir é, estar. A palavra significa manter-se firme, não se deixar abalar. Então você pensa, mas para as coisas ruins. Mas aqui nós vamos aprender hoje sobre resistir ao Senhor. Então, não se deixar abalar por Deus, o grandioso Criador de nossas vidas? Bem, será que um dia nós ouvimos, ou hoje mesmo até, você acha que não existe um Deus? Ou você tem, ouviu que existe um Deus? Isso não traz alegria no seu coração. Não traz nenhuma atenção da sua parte, nem consideração. Ou às vezes você cometeu alguma coisa, ou alguém te repreendeu, ou você ouviu a palavra do Senhor, que diz que aquilo não deveria ter sido feito, porque Deus não aprova.
Será que você rejeitou e falou, eu não preciso ouvir isso? Eu não acredito que existe um Deus, muito menos que Ele possa me dar ordens. Isso é algo muito terrível. E nós vemos nessa leitura e nessa passagem tão bem conhecida por muitos, que esse faraó, ele era um homem endurecido, um coração resistente, que resistiu ao Senhor. E o Senhor agora vai trabalhar de forma grandiosa para mostrar que Ele é o Senhor. Bem, vocês sabem que Moisés e Arão, eles foram escolhidos pelo Senhor para ouvirem a sua voz e proclamaram ao rei do Egito. Então, nós vemos que ali, esse rei tão poderoso, que ali ele acreditava em muitos deuses, e ele até mesmo se achava um deus, e ele se achava o maior Deus. Faraó, quando tomava posse, os faraós, eles achavam que ali eles estavam sendo personificados ao maior Deus que eles criam. Olha que coisa terrível. E nós vemos que 2 homens aparecem a este grande faraó. E esses 2 homens, eles declaram uma ação majestosa do Deus verdadeiro, do Senhor poderoso. E ele diz que o Senhor os encontrou. Faraó não sabia o que era isso. Faraó não sabia da existência do Deus verdadeiro, não o conhecia. E os seus deuses criados por homens em imaginações, e ali ele não tinha uma ação real. Então eles pegavam coisas na natureza e nominavam, davam ali como um Deus. Olha, isso representa o Deus da nossa imaginação X e Y, e nós vamos seguir para ver isso. Então ele escuta a primeira vez Deus maravilhoso ali dizendo na boca de Arão e junto com Moisés que eles tinham sido encontrados pelo grandioso Deus. E o que esse grandioso Senhor disse a eles? Bem, Moisés e Arão disseram a ele que esse Senhor ordenou: deixa ir o meu povo. Bem, esse rei que não recebia ordens de ninguém. Ele era o poderoso e ainda era um Deus. E ele responde a eles: quem é o Senhor cuja voz eu ouvirei para deixar ir Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir Israel. Esse homem não conhecia mesmo o Senhor e não queria nem ouvir sobre ele, que ele é um Deus de ação e poder. Ele não quis saber. Imediatamente ele rejeita e ele considera aqueles homens como mentirosos. A Bíblia nos diz. Então vamos seguir agora para as pragas e vamos lembrar um pouco delas e o que elas têm a nos mostrar sobre um coração que resiste ao Senhor. E a primeira praga que nós lembramos é a praga que Moisés tocou nas águas do rio Nilo. E o que aconteceu? Você lembra? As águas se tornaram em sangue. Isso mesmo, a maior fonte de riqueza do Egito, que transformava, que ajudava esse grande reino a ser poderoso, porque a água era alimento dos animais, alimento das plantas, e ali o povo tinha condição de viver e ter fartura. E eles acreditavam que o rio Nilo era a manifestação de um Deus, e eles adoravam ao rio. E agora este rio, ele cheirava mal. Os próprios egípcios estavam com nojo das águas do rio. Hoje nós vemos que uma coisa que endurece muitos corações dos homens são as riquezas, a fartura, a ganância, os prazeres. E na verdade essas coisas nos levam a estar distante do Senhor e ouvi-lo. E o que acontece? Essas coisas cheiram mal, igual as águas do rio Nilo. Tem cheiro de morte para a morte. E a segunda praga que nós vimos também no registro bíblico, que o Senhor enviou as rãs. E assim houve uma multiplicação absurda, muito grande de rãs por todos os lugares. Bem, os leitos, as camas dos egípcios, por todos os lugares, algo asqueroso, insuportável, rãs para todos os lados.
E as rãs também no Egito, elas eram adoradas. Porque quando era cheia do rio, ali apareciam as rãs e era um sinal de que o rio tinha subido. E ali eles nomeavam como um deus da fertilidade. E ali eles se multiplicavam e eles adoravam esse deus da multiplicação. E nós sabemos que os antigos povos, eles dominavam o seu poder, né? Eles estabeleciam o seu poder pela força do exército. Então, um número muito grande de exércitos, uma população muito numerosa, era algo que representava poder. Então, eles adoravam essa rã que representava a fertilidade. E agora, o que acontece? Faraó, desesperado com aquilo, ele declara que deixaria o povo ir e pede para Moisés livrá-lo daquilo. E o que acontece? Moisés ora ao Senhor, não é? E ali há descanso, a Bíblia nos diz. Então agora parece que Faraó vai ouvir ao Senhor. Mas não foi isso que aconteceu. Quando ele viu que estava tudo em paz, que não tinha mais rã, ele se endurece, ele volta atrás. Então nós vemos que ele, pelo descanso, olhou em volta e viu toda a sua segurança, seu exército ainda estava lá, estava tudo lá. E ele se assegura nessas coisas. Será que nós nos asseguramos com a nossa própria força, com a nossa saúde? Aonde nós vivemos, com o nosso exército, com o poder de armas, nossas habilidades? Será que nós estamos seguros em qualquer coisa, até no que nós acreditamos? Eu queria deixar claro para você que me ouve que nós podemos ir de forma sossegada para um lugar de tormento e de tormento eterno. Então nós ficamos assim com um grande alerta e ver que esse faraó não prestou atenção, não ouviu ao Senhor. Então nós seguimos para a terceira praga e foram as pragas dos piolhos. E os piolhos eram detestáveis, não só para nós, né, mas muito mais para os egípcios, que não receberam os piolinhos assim, mas eram piolhos em todo lugar do corpo, nos animais. Imagina o grande desespero, e eles tinham nojo daquilo, era detestável para eles. E nós vemos que até as coisas pequenas, olha como Deus ele traz um grande equilíbrio para que haja existência humana, até nas pequenas coisas. Esse Senhor Criador, ele é poderoso, ele é bondoso. E ali em coisas tão pequenas, não é? Eles podiam ver que Deus estava, um Senhor poderoso estava no controle. Já não era mais como os servos de Faraó, os magos, riam antes, porque eles copiaram, imitaram os feitos de Moisés. Agora, os seus servos, os seus magos, eles não mais estavam rindo como antes. Agora eles alertavam o faraó, dizendo que esse era o dedo do Senhor. Agora, será que faraó ouviu? Nós sabemos que não, não é? E o Senhor tinha dito isso antes. Vamos seguir para a quarta praga que o Senhor envia a este povo e este faraó, que foram as moscas. O Senhor envia não só um enxame, mas inúmeros enxames de insetos, moscas. E imagina você não conseguir falar que tá tudo escuro de tantas moscas tentando entrar no seu nariz, na sua boca. Imagina isso, que desesperador. E fora que as moscas, elas traziam também inúmeras doenças, e doenças graves como as cegueiras, que eles temiam tanto. E era um incômodo. O Senhor então ali, ele fez uma diferença com o povo e declarou essa diferença também agora, que o povo do Senhor não teria esse tormento. E assim é como com o pecado, nós pecamos e muitas vezes nós vamos sentir atormentados com a culpa dos pecados. Não teremos paz, nos trará tormento, a nossa mente estará com a culpa. Diferente daqueles do povo do Senhor que experimentam de paz e segurança. E o Senhor, ele recebia muita resistência da parte de Faraó. E mais ele demonstrava, na verdade, a sua vontade. Como é bom
poder receber isso do Senhor. E o povo do Senhor, ele devia fazer a adoração. Agora o Senhor declara com essa praga, que através de Moisés, que eles deveriam sair do meio do povo dos egípcios para adorar ao Senhor. E isso diz a nós que para buscar o Senhor nós devemos estar longe do pecado, fugir do pecado. Eles tinham que sair do Egito, porque era uma abominação a Deus fazer uma adoração ali naquela terra onde eles adoravam deuses que não existem. Eles não criam no Senhor Deus verdadeiro. E nós seguimos para a quinta praga, que foi a doença do gado. E nós vemos que o Senhor envia Moisés, né? E ele agora não faz mais um pedido ao faraó. Ele vai lá e declara o que o Senhor vai fazer. E que ele diz que o gado ficaria doente. E assim o gado, o alimento dos egípcios ali, diante dos olhos de todos, perecendo. E o gado do povo de Israel com saúde. E vamos ver, Faraó ficou agora rendido a ouvir sobre esse Deus. Qual era a sua vontade, como ele poderia adorá-lo. Imagina, Faraó, ele fica endurecido. E a Bíblia diz que agora se agravou muito mais. Esse Senhor é um Senhor de extrema paciência, mas também é de justiça. E ser corrigido por esse Senhor também é um grande presente da parte dele. Faraó e nós devemos, quando recebemos uma repreensão, ir até ele. Vamos para a sexta praga, que fala sobre as úlceras. Bem, as antigas pragas, as que passaram, né, e para eles bem recente dessa, afetavam o meio e depois, né, eles sofriam com isso. Mas com essa, eles estavam sofrendo diretamente em si, em cada um. Então, eles com grandes feridas, eles tiveram que sofrer para ver o poder do Senhor. Nós gastamos muito tempo com muita coisa aqui nessa terra para nós mesmos, não é? Com diversões, com tudo, com prazeres terrenos. Mas nós podemos ser atacados por alguma doença, alguma coisa pode vir a nós e nos frear. Que bom que isso chegue para que a gente abandone o amor pelas coisas terrenas, para lembrar que existe uma vida e que ela é eterna, que ela virá para cada um de nós. E o Faraó foi usado pelo Senhor para mostrar o grandioso poder. E o Senhor sabia que esse coração era um coração duro e que nunca desejaria o Senhor, que nunca se humildecia para Ele. E nós vamos seguir agora para a sétima praga, a saraiva. Teve um momento de grande chuva, de granizo, com trovões e com fogo. E acabou destruindo o restante dos animais e muito mais os alimentos dos egípcios. E até pessoas também chegaram a morrer. E essa chuva não chegou ao povo de Israel que estava em Gósen. Por isso, Faraó agora, ele faz uma declaração e ele diz: o Senhor é justo, mas eu e o meu povo ímpios. Olha que coisa terrível essa declaração. E o que nós vemos com isso? Que Deus, Ele nos deu a todos nós a razão, a consciência. É um atributo maravilhoso. E ele conseguia ver isso, o Faraó conseguia ver essa diferença. Mas não quer dizer que Faraó tinha poder sobre o seu coração, mesmo sabendo e vendo essas coisas. Faraó era um homem muito tolo. Não podia ver que não mandava em seu coração. Nós somos teimosos, muito teimosos. E nós não temos capacidade de deixar de ser sozinhos. E nós vamos lembrar que a terra e tudo que nela há pertence ao Senhor. Vamos vamos seguir, né, para a oitava praga. E nós lembramos daquela praga de gafanhotos, em números como nunca se ouviu no Egito inteiro. E o Senhor disse que esse ocorrido
os filhos dos filhos contariam para os seus filhos e filhos. Estamos aqui hoje contando um fato real de que essa praga chegou. E o Senhor queria, e ali através de Moisés, diz para que ele se humildeça. E o que somos nós, né, diante do Senhor? Agora, o Egito sem alimento. Acabou a comida. Acabou o futuro. Acabou o que vamos fazer amanhã. E assim é o pecado. Ele é devastador. Assim como as pragas. E ninguém pode segurar o pecado. Nem os servos, nem os magos ali. Quem que podia segurar assim o poder do pecado? Mesmo sofrendo, o pecado não nos dá esperança alguma. E nós vamos seguir agora para a 9ª praga. E que nós vemos nessa praga? Trevas. Trevas densas sobre o Egito. E não escurecer da noite, como nós temos, mas trevas. De não conseguir dar um passo à frente. Saber e conseguir, como quase conseguir pegar essas trevas, como fosse palpável, de tão escuro. Imagina isso, você, que desespero. Imagina o povo egito que já tinha passado por todas essas pragas e agora em completa e plena escuridão, sem saber o que poderia vir. 3 dias sem poder se movimentar, desesperados. Que coisa terrível. O pecado é algo que nos leva da bondade, leva-nos distante da bondade, da verdade, da palavra do Senhor. Nos leva para uma escuridão, um lugar onde nós não vemos em nós esperança alguma, luz, saída, claridade. Não há. O pecado, ele nos levará a tudo. Faraó agora vê essa insegurança, seu povo passa por esse grande desespero. E o que você acha que Faraó fez? Faraó agora, ele realmente para pensar, para ouvir? Não. Faraó agora faz uma declaração, uma derrota, e uma derrota ao pecado. Ele está derrotado pelo pecado. E ali no seu coração, ele deseja matar o mensageiro do Senhor. E ele não quer mais ver esses homens em sua presença. Ele declara um ódio ao Criador de todas as coisas, o Criador da sua vida, aquele que estava se declarando a ele, aquele que usou aqueles homens para falar com ele. Não confie em seu coração. Confie no que é verdadeiro. E se o nosso coração resiste a ouvir sobre o Senhor, não faça como o Faraó, não deixe as ceras dos nossos ouvidos tampar e nos afastar, estar mais perto e cada vez mais do poder do pecado, estar cada vez mais resistente. Mas esse mesmo Senhor, Ele quer que do jeito que você está, você leve esse coração que nós temos, que não ama o Senhor, para que Ele transforme, para que Ele mude. Na próxima lição, nós vamos seguir vendo como o Senhor, com uma poderosa mão, cumpriu a sua promessa de livrar o seu povo do poder de Faraó. Que o Senhor os abençoe e que vocês possam agora louvar com grande alegria e esperança o hino de número 46 dos adultos.
Se você gostaria de receber a folha de atividades e as leituras bíblicas que acompanham a lição de hoje, envie um e-mail para contato@igrejabatistarreformada.org.br e as enviaremos para você semanalmente em formato de PDF.